Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Te convido a abrir comigo a palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 18. Hebreus 12, a partir do 18, achando vamos ficar em pé? Que diz: Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também os céus. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Podemos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Outro dia eu estava lendo esse texto na minha leitura devocional, e ele me chamou a atenção de uma maneira diferente. Porque você percebeu, é um texto que tem uma certa tensão, né? Um texto que chama a atenção sobre nós servimos a um Deus que é santo, um Deus que se revela gloriosamente desde a antiguidade, e que por isso nós devemos caminhar, viver com reverência, com temor, porque Deus é santo e devemos viver de maneira digna dele. Mas quando eu li esse texto, foi na outra semana, né? Não foi durante a semana, não, foi na semana passada, eu tive uma percepção um pouco diferente. Ele me trouxe um sentimento diferente, e a partir dessa percepção que eu quero poder pregar sobre aquilo que eu dei de título para essa mensagem: alegria pelas grandes bênçãos de Deus. Ao ler esse texto, que faz um paralelo entre a revelação de Deus em dois montes, ele fala da revelação de Deus no Sinai, que é onde lá diz o texto que havia fogo aceso, palpável, escuridão, trevas, tempestade, toque de trombetas, que Deus falava de uma maneira que todo mundo ficava apavorado, a ponto de falar: não fala mais não, Senhor, porque a gente vai temer. Que Deus, inclusive, até a quem se achegou a ele, a quem subiu o monte, Moisés, o verso 21
diz que Moisés também estava apavorado. O texto faz comparação entre a revelação de Deus no Monte Sinai, quando Deus entregou a lei para o seu povo, Deus se manifestou com o seu Deus, quando Deus fez a aliança, a antiga aliança, com a revelação do Monte Sião, que no contexto de Hebreus representa a nova aliança, porque Sião é onde ficava Jerusalém e o templo, mas ele não quer falar da antiga Jerusalém, ele quer falar da Nova Jerusalém, do povo que Deus separou para que pudesse cumprir as promessas ao seu povo. E ao comparar, e ele faz essa comparação explícita, se você vê aí no 18, começa a hora, né? E aí vai explicar todas essas coisas, vai falar sobre tudo isso que eu estava falando aqui, e quando a gente chega lá no 22, na minha tradução, mas em outras traduções também, tem uma expressão aí, né, adversativa, ele fala pelo contrário. Então, significa que ele está trazendo uma mensagem de que, se lá no Antigo Testamento existia uma relação com Deus que gerava até mesmo medo, porque o povo não queria ouvir a voz do Senhor, ele falou, Moisés, ouve aí e fala com a gente, porque senão a gente vai perecer. Se subisse até um bicho lá, igual um cachorro que às vezes a gente tem, que sai correndo e vai, seria morto. Diz o texto que a nossa relação com Deus é diferente. A gente não chegou para viver na presença de Deus naquele tipo de perspectiva, de terror, de medo, de assombro, mas nós chegamos para viver na perspectiva dos salvos. E eu disse que isso me traz alegria, porque ao falar assim, o autor de Hebreus traz para nós uma realidade de que é muito gloriosa. É quase difícil de, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Falar no popular, é quase difícil de acreditar. Porque esse texto aí, a parte que eu vou me focar, que é justamente entre o 22 e o 24, é uma das expressões do Novo Testamento que mais enfaticamente trazem uma abordagem, comunicam uma mensagem que em teologia bíblica a gente chama de escatologia realizada. Vou te explicar o que é isso. Escatologia realizada de uma perspectiva que teólogos, biblistas procuram mensagem no Novo Testamento que faz, que eles defendem, na verdade, que aquilo que geralmente se pensa que vai acontecer somente no futuro, já é uma realidade presente. Esse texto é das expressões mais enfáticas de toda a Bíblia, de que aquilo que a gente experimenta que vai ser realizado no futuro, na Jerusalém Celestial, já precisa ser vivenciado, experimentado, de alguma forma, no presente. E por isso que eu estou falando que precisa, então, nós, percebendo essas grandes bênçãos que o texto traz, nós precisamos ser um povo marcado por alegria. Quando a gente estiver na eternidade, você consegue imaginar que a gente vai ter terror de Deus? Medo, reverência, a gente vai ficar todo introspectivo, todo, de uma reverência que não vai querer, que vai tampar a face, porque não vai querer ver o brilho da glória de Deus. Acho que não, né? Amém? Alguém consegue pensar no céu assim? Eu não vou querer ver a presença de Deus, não vou querer ver a glória de Deus. Não. Contrário.
No céu, quando a gente vai ter a visão celestial definitiva do Senhor. No céu é quando eu não vou mais estar experimentando os desafios desse mundo, as fragilidades dessa vida, os poderes e as consequências do mal na eternidade. É quando só nos restará ter alegria. Porque todos os adversários, tudo aquilo que nos roubam ainda a paz, vão ter sido completamente derrotados. E nós estaremos vivendo alegremente. Mas há uma igreja, eu preguei isso domingo passado, né? Nem todo mundo estava aqui, à noite, foi à noite, né, que eu preguei? Preguei Hebreus, na verdade, domingo passado. Mas a igreja, para que o autor de Hebreus está pregando, é uma igreja que está desanimada, abatida. Uma igreja que está, inclusive, já é uma igreja reduzida, que perdeu muitos membros, e que está sendo tentada a retornar a ser somente judeu. A carta aos Hebreus, não é à toa, né? É uma comunidade cristã formada majoritariamente por pessoas que já tinham a fé judaica. Mas aquele povo que descobriu que em Jesus Cristo se completava a esperança que os judeus tinham, aquele povo, por estar enfrentando muitas lutas, provações, dificuldades, deixou de perceber a vida e especialmente a fé em Jesus Cristo como uma fé de alegria, que faz com que a vida vale a pena, que faz com que o servir a Deus, mesmo nos momentos difíceis, seja algo prazeroso, e agora estão querendo voltar para trás. Estão querendo abrir mão da fé em Jesus, estão querendo voltar à antiga vida. Mas o autor, então, de Hebreus, falando aqui, né, nessa sessão da necessidade de continuarmos, porque temos, começa lá no começo do capítulo, né, temos uma grande nuvem de testemunhas, crentes de todas as épocas que enfrentaram dificuldades. Nós devemos perseverar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que não devemos nos abalar diante do pecado, mas devemos, ao contrário, né, resistir ao pecado até o sangue. Não devemos ficar entristecidos se Deus usar de disciplina para conosco, porque nós somos seus filhos. Aqui, então, para animar, né, no 12 ele faz quase que uma conclusão, dizendo, então, levante as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os pés, e aí, né, aí vai falar sobre a necessidade de reafirmar, de viver em santificação, não deixar com que haja coisas que nos afastem uns dos outros, nos afastem de Deus. Por quê? Justamente por isso. Pela realidade que nós temos hoje, que é superior àquilo que, inclusive, os crentes do Antigo Testamento, que viram lá o Monte Sinai pegando fogo, que viram, né, todas aquelas manifestações, a nossa condição diante de Deus é superior, e por isso nós devemos estar encorajados, e aí eu quero dizer, nós precisamos estar alegres. Então, quero poder partilhar aqui algumas bênçãos que esse texto nos ajuda a vislumbrar, para a gente poder renovar nossa alegria. Nossa alegria por poder desfrutar da comunhão com Deus que nós temos por meio do Senhor Jesus. Uma alegria que a gente precisa perceber como muito maior do que qualquer outra coisa que possa nos alegrar. E nós, como povo de Deus, nós como igreja de Deus especificamente, nós precisamos perceber que
Deus tem se revelado a nós dessa maneira gloriosa aqui, que eu vou comentar daqui a pouco, que nos traz um sentimento, que nos traz uma percepção que precisa nos levar a viver em celebração. E às vezes a gente quer, ou não sei se quer, ou se deixa levar por uma espiritualidade que não reflete muito bem essa nova aliança, essa nova condição. Muitas vezes a gente continua isso, tendo uma fé, sabe, incrustada ali numa coisa chata, numa coisa, né, às vezes legalista, numa coisa que, na linguagem, né, no tipo de padrão que o autor de Hebreus traz, assim, querendo relacionar com Deus a partir das coisas da terra. Eu bato muito no negócio de simbolismo, né? Porque eu acho que simbolismo é a gente estar dando ênfase na terra. Símbolo é isso, o símbolo não é proibido, mas símbolo é a nossa incapacidade de perceber aquilo que é espiritual e ter que traduzir uma coisa que vai além daquilo que nós podemos conceber em formas terrestres, materiais, como meio de nos ajudar a chegar mais perto de Deus e do que Deus tem para as nossas vidas. E quando a gente olha para o Novo Testamento, e eu estou falando, né, esse texto aqui é dos mais enfáticos nesse sentido, ele justamente quer fazer o contrário. Ele quer que sejam removidas as coisas que são somente simbólicas, para que haja uma realidade de experimentar aquilo que é celestial. E ele está dizendo que monte pegar fogo é da terra, que ter fumaça por causa da presença de Deus é da terra, escuridão e trevas é da terra. O que é celestial é essa alegria, é esse sentimento, é essa percepção que só a igreja de Jesus Cristo pode ter, que os hebreus, a quem essa carta primeiramente foi destinada, estavam perdendo. Que é então nessa alegria que nós encontramos a Deus, e é nessa alegria que nós fazemos Deus poder ser conhecido. E quando ela começa a faltar primeiro no nosso coração, mas no nosso meio, na nossa expressão de fé, a gente começa a ter dificuldade de achar Deus. E a gente começa a ter dificuldade de fazer Deus conhecido, porque isso que Deus realiza somente na igreja, nem rituais e nem manifestações gloriosas podem fazer na vida de ninguém, pode comunicar melhor Deus na vida de ninguém. E aí a gente fica se voltando, né? Os primeiros destinatários dessa carta queriam voltar a viver somente o judaísmo. Mas a gente fica, sabe, vivendo uma fé não só simbólica, mas uma fé que a gente quer ver monte pegando fogo, a gente quer ver fumaça. E aí agora eu vou fazer um parênteses, que eu confesso que é uma preocupação minha, pastoral, né? Não tem muito a ver com a mensagem, mas eu vou fazer esse parênteses que eu preciso fazer, que é uma questão que até meio que tive que lidar com isso. Outra hora eu falo, né, sobre o que é. Mas que nesse querer ver coisas, sentir coisas, experimentar coisas, nós temos tomado muitas vezes caminhos de espiritualidade muito perigosos. Vou te falar uma coisa que é muito comum do nosso meio, sim. E aqui vou pedir para você não ter um ouvido seletivo, tá? Eu vou tentar comunicar. Se eu não me comunicar bem, você pode me perguntar depois, tirar suas dúvidas.
Mas eu vou falar um negócio que pode ser sensível, mas que eu não posso deixar de falar. Essa semana eu estava passando pela minha rede social e de repente veio um post que me chamou a atenção. Que nunca tinha chamado a atenção, não é coisa nova não, está aí divulgado já. Eu achei depois coisas assim de mais de 10 anos, mas que passou batido porque é uma coisa que eu achava, faz parte do nosso cotidiano, né? Já tinha visto, inclusive, um pronunciamento oficial da Assembleia de Deus sobre o tema, mas eu não tinha, me atentado para um detalhe que eu acho importante, que é a questão do reteté. Reteté, eu descobri que é coisa da Umbanda. Não é que a expressão é parecida, que é parecida todo mundo sabe, todo mundo vê, mas a palavra saiu da Umbanda. Quando eles começam na roda, nas giras, nos negócios, eles chamam aquilo de reteté. E aí, nesse tipo de espiritualidade que quer, fazendo a ponte aqui com o texto, tá? Que quer ver monte pegar fogo, que quer ver fumaça. Daqui a pouco a gente perdeu a alegria de servir a Cristo, a alegria do que o Espírito Santo faz na nossa vida. A gente começa desesperadamente a procurar coisas que nos faz ver, que nos faz sentir, que nos faz movimentar, procurando Deus, mas Deus se revela gloriosamente através de Jesus Cristo. A gente tem que tomar cuidado. Eu sempre achei muito esquisito, e aí começou a ter, assim, comecei a pensar algumas respostas, sabe? Tem uns corinhos de fogo que falam umas coisas que não tem pé nem cabeça, né? Que tem um varão com espada e não sei o quê. Meu irmão, de onde tem isso na Bíblia? Isso aí é a expressão do que acontece no terreiro de macumba. Lá que a entidade é um cara grandão que está com uma espada na mão, pelo amor de Deus. E a gente está invocando, achando que está invocando a Deus desse jeito. Então a gente tem que tomar cuidado, porque, né, na ânsia, minha vida espiritual começou a ficar meio morosa. Tem gente que começa a partir para isso, então vamos buscar êxtase em qualquer lugar. Tem outras coisas, né? Vou citar mais de passagem aqui, porque eu quero voltar para a mensagem. O movimento neopentecostal, né, palavra da fé, aquele negócio de determinar, declarar, não sei o que e tal, é baseado, sabe no quê? É o mesmo tipo de ênfase. O pessoal estava buscando avivamento, buscando manifestação de Deus, e aí daqui a pouco, sabe o que eles começam a buscar? Parapsicologia, como chama? Hipnose. Tem um monte de manifestação que acontece por aí, que é hipnose gospel. Não é que a pessoa necessariamente, tem gente que é consciente, necessariamente está querendo aplicar hipnose. Eu tenho um colega, ex-pastor, que aplicava. E ele confessou na minha frente, assim, com a maior tranquilidade do mundo. Né, como se ele estivesse usando alguma coisa ligada mais ou menos à psicologia, que é bem mais ou menos, né? Para poder aliviar a carga das pessoas. Tem gente que faz isso de propósito. Ele caiu rapidão, fez besteira, caiu, teve que abandonar o ministério. Mas tem coisa que está lá, disfarçada de algo espiritual, glorioso, que nada mais é do que a gente querer ver fogo, monte pegando fogo, escuridão, treva, não sei o quê, trombeta, barulho disso, daquilo outro, que não reflete como Deus se manifesta de verdade, que muda a nossa vida, que nos mantém de pé, agora. Porque no texto que a gente leu tem um grande paradoxo, tem comentarista que fala que tem uma ironia ali. Tinha tudo aquilo, um monte pegando fogo, não sei o quê, mas ninguém tinha acesso a Deus. Não podia subir no monte. Quem subia no monte estava tremendo. O que eu vou fazer lá? Quero Moisés. Até animal ia morrer se subisse. Esse tipo de coisa não é suficiente para revelar quem Deus é. Mas é o que Jesus fez
que revela quem Deus é. Para eu não deixar a explicação incompleta, agora presta atenção, para você não achar que eu só estou criticando qualquer coisa. A Bíblia tem orientação, como posso dizer, prescrição, sim, quase que aplicação direta sobre esse caso, que eu estou falando especificamente sobre o negócio de reteté. Você lê a carta de Paulo aos Coríntios, né, na época lá, crentes também começaram a se converter vindo de expressões religiosas que tinham êxtases. Religiões que se chamam hoje de religiões de mistérios. Paulo não elimina a possibilidade da pessoa, movida pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ter algum tipo de manifestação que a gente pode achar a forma com que se faz parecida. Não elimina. Não elimina. Ele fala em mistério que é de Deus, né? Ele fala sobre êxtase do Espírito de Deus, só que ele dá uma regra que precisa ser a gente precisa receber, e ele deixa claro lá que é para receber desse jeito, como palavra de Deus, definitivo. Para que a gente não caia em, como chama isso? Como chama? Sincretismo religioso. Ele falou algumas coisas simples que a gente faz. Nossa reunião, nossa expressão de fé comunitária precisa ser marcada por o quê? Ordem e decência. Porque o espírito do profeta está o quê? Sujeito ao profeta. No meio da nossa comunidade, a gente não desrespeita a cultura que nós estamos inseridos, mas a gente não deixa com que a espiritualidade comece a se tornar sincrética. Por isso, Paulo falou para as mulheres usarem, naquele contexto lá de Coríntios, véu. Porque mulher careca, que era o que muitas daquelas mulheres tinham, era mulher que estava em prostituição no templo. Elas tinham os seus êxtases espirituais no templo pagão. Chegou na igreja, ordem, decência, se sujeite ao Espírito Santo, use véu. É por isso que tem aquele mandamento. Ou seja, pode acontecer, Paulo fala de mistérios, fala de coisas, mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta. No meio do Espírito de Deus, do povo de Deus, não tem que ter bagunça. Manifestação inconsciente não é do Espírito de Deus. Não é para ficar caindo inconsciente e não lembrar das coisas. Se existe manifestação mais forte do que nós, porque o Espírito de Deus é mais forte, isso não vai fazer a gente ficar fazendo coisa maluca. Vai fazer a gente sair alegre, feliz, renovado, fortalecido, vai ter revelação de Deus, a palavra de Deus, vai me fazer bem, de fato. Não vai me deixar confuso, oprimido, né? Parece que passou um caminhão em cima de mim. Isso não é de Deus, não. Não é de Deus. E quando vem isso, especialmente a gente tem que procurar experimentar na nossa individualidade. Na nossa individualidade. Um de cada vez vai manifestando, procurando fazer o que é para edificação. Se for algo que só edifica a mim, eu procuro guardar para mim. Já se eu posso profetizar, eu posso comunicar, eu posso acrescentar na vida de alguém, aí eu vou ter essa oportunidade para o fazer. É fundamental nós vivemos na dimensão do Espírito. Eu acredito mesmo que existe e é necessário que o crente seja batizado com o Espírito Santo, que depois da conversão o Espírito vem e preenche as nossas vidas e nos dá poder para poder testemunhar e viver tudo que Deus tem para as nossas vidas. Pode acontecer da pessoa já receber o Espírito Santo na conversão, na sua plenitude, mas não é o mais comum, vamos dizer assim.
né? Então é preciso buscar ser cheio do Espírito e permanecer cheio do Espírito. E buscar ser cheio do Espírito, você vai ter experiências, né, diferentes, sobrenaturais. Pode viver êxtases, pode, mas é muito diferente de qualquer coisa que venha de outra religião. A gente não precisa usar subterfúgio, artifício de nada, porque nós temos Jesus Cristo nos dá o Espírito Santo, e em Cristo nós vivemos uma realidade gloriosa, que não dá para comparar nem com que Moisés, que subiu no monte lá, que teve, né, aquela escuridão para ele conseguir estar na presença de Deus, viveu. Por isso nós vamos ser uma igreja alegre. Agora acabou o parênteses, vamos voltar. Nós precisamos então, porque Deus faz coisas gloriosas em nossas vidas, viver e expressar uma fé que é alegre. Eu já falei aqui, né, que eu gosto de louvor animado, mas não é só louvor animado, né? A gente precisa viver alegria, porque estar na presença de Deus traz alegria, traz paz, traz satisfação, faz a gente ficar para cima, traz realização, né? E se a gente não conseguir experimentar isso e comunicar isso, provavelmente a gente está meio deficiente na nossa comunhão com Deus. E esse texto é isso que trouxe ao meu coração, e por isso eu estou aqui pregando, porque nós precisamos olhar para a palavra de Deus e nos alegrar nessas grandes promessas que são maiores. E aí não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico, do que o monte pegando fogo, que é maior do que a escuridão, trevas, trombeta, qualquer coisa. Porque em Jesus elas nos são dadas como cumprimento daquilo que o povo de Deus sempre esperou, e nós somos já participantes dessa realidade. Antes de falar das bênçãos, e aí, né, é o que eu quero enfocar, só para você ter um entendimento um pouco melhor. Eu disse que o texto fala de uma escatologia realizada. Realizada é o seguinte: no entendimento do povo, inclusive da Bíblia, tá? Do Antigo Testamento, a história era como se fosse uma linha, que o cumprimento das coisas se daria no fim dessa linha. Com Jesus, é como se aquela expectativa que tivesse aqui no fim da linha, ela já começa lá na metade. Na metade é quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, e daqui então tem um paralelo, que o reino já iniciou e ele vai encontrar aqui e daqui, lá quando se encontrar a realidade espiritual que já começou com a realidade terrestre, vai ser a consumação. Então hoje nós vivemos entre duas realidades, dois mundos. Nós vivemos ainda na terra e nos seus desafios, nas suas mazelas, nos seus pecados, mas aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo já vive a realidade celestial, da eternidade, da salvação. E porque nós vivemos essa realidade celestial, nós temos alegria independente das dificuldades. Nós temos força independente da nossa limitação humana. Nós temos esperança independente do nosso caminho ainda não ser aquilo que nós gostaríamos que fosse, porque a gente sabe que, né, na presença de Deus nós já somos aquilo que vamos ser completamente na consumação de todas as coisas. Então, já sendo, nós precisamos nos alegrar com as grandes bênçãos de Deus, e aqui eu vou destacar em 4 partes as bênçãos que os versos aí de 22 a 24 nos dizem. Então, vamos lá, primeiro, verso 22. Diz: pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. A primeira grande bênção que esse texto destaca, que eu quero aqui enfatizar, que deve nos alegrar
devem nos levar a celebrar, a expressar, a vivenciar, porque é fruto da manifestação gloriosa, perfeita de Deus. A nós, povo da nova aliança, a nós que chegamos ao Monte Sião, é que nós somos povo de Deus, o povo que é cidadão da Nova Jerusalém. O primeiro motivo é esse, por isso eu comecei falando, você pensar no céu, se dá para ser, né, não é tímido, não é uma pessoa que seja expansiva, nem eu sou assim, né, todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais introspectiva, mas nós precisamos nos alegrar com a alegria dos salvos que estarão perante Deus na eternidade, porque nós somos os salvos que estarão perante Deus na eternidade. Nós somos o povo que vai estar reunido, aqueles milhões, milhares de milhares, diante do Senhor, dizendo aleluia, glória ao Cordeiro, glória ao Todo-Poderoso, que celebrará junto com pessoas de todas as tribos, raças, povos, nações. Nós somos o povo que vai pisar na cidade celestial, onde as riquezas desse mundo são tão pobres, que a gente vai pisar no ouro, o ouro vai ser lugar de pisar, de passar, né, no nosso lugar de caminhada, não vai ser aquilo que a gente adquire, porque nós somos o povo que tem uma riqueza muito mais gloriosa, que é ser povo de Deus, propriedade de Deus, que é ser herdeiro das promessas completas do Senhor. Quem governa a nossa vida é o próprio Deus, e nós precisamos nos alegrar, celebrar, viver, né, nessa fé. A gente enfrenta dificuldade no mundo, mas nós sabemos, nós pertencemos ao Senhor, nada vai prevalecer contra nós, nós podemos enfrentar limitações, privações, mas já está reservado o nosso lugar na presença de Deus. Jesus disse, né, eu vou preparar lugar para vocês, para os discípulos, né? Se a gente pensa, imagina a Nova Jerusalém, o quanto ela é gloriosa e quanto o povo vai estar feliz. O texto está nos lembrando como lembrou aquela primeira comunidade de judeus que criam em Jesus. Nós já somos esse povo. Nós já temos essa herança, nós já nos achegamos, vocês chegaram ao Monte Sião, vocês chegaram à cidade do Deus vivo, vocês chegaram à Jerusalém celestial, vocês chegaram a milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia, à reunião festiva que há e que haverá no céu. Isso é ou não é motivo para se alegrar? Já a Nova Jerusalém é nossa, é minha. Vira aí para quem está do seu lado, é meio chato isso, mas fala, a Nova Jerusalém é tua. Você tem uma casa lá, você tem um lote lá, está reservado o teu lugar lá. Se alegra, glorifica a Deus, exalte o nome do Senhor, viva nessa perspectiva. Aleluia, amém, ainda bem que você pegou, que é para alegrar mesmo, é para glorificar. Segundo, verso 23, vocês chegaram também à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Até aqui só isso. Sabe o que ele está dizendo? Que além de ter um lugarzinho na Nova Jerusalém, o nosso direito lá, e a nossa relação com Deus, desde já, tudo é desde já, não se esqueça disso, é semelhante, é proporcional. Isso aqui não elimina, tá? A questão de que
haverá recompensa de acordo com o que nós vivemos, de acordo com o que nós fizemos, deixamos de fazer, não. Mas a nossa relação com Deus e nós somos chamados, e nós experimentamos por causa de Jesus, o mesmo tipo de relação, diz o texto, dos primogênitos, arrolados nos céus. Primogênito, todo mundo sabe, é o primeiro filho. O que ele estava querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer, a gente olha para exemplos de gente da Bíblia, né? Pensa aí o próprio Moisés, pensa aí Elias, pensa aí João Batista, pensa aí o apóstolo Paulo, que já era contemporâneo, né, deles. Pensa aí qualquer homem. Desde sempre essas pessoas foram referência, né? Gente que a gente fala, esses caras experimentaram o melhor do Senhor. Na nossa cabeça é como se eles já tivessem, os próprios apóstolos, né? Para entrar já no Novo Testamento, a Nova Jerusalém tem o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Esses caras têm primazia, terão primazia. Eles vão ter um direito maior. O primogênito tinha o dobro, né, da herança do que os outros filhos tinham. Mas o texto está dizendo que nós, membros da igreja do Senhor, aqueles que chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos, nós fazemos parte do mesmo povo e nós temos os mesmos direitos. Ele está dizendo, se você acha, deixa eu só ver se eu não estou pulando alguma coisa. Não, se você acha que Moisés, ou qualquer um dos santos, vai ser e tem um privilégio no céu, você precisa saber que você faz parte, você tem um direito parecido com o de Moisés, como filho e filha de Deus. O teu lugar diante de Deus para poder chegar ao Senhor, para poder se alegrar no Senhor, para poder ter esperança no Senhor, para poder pedir, daqui a pouco eu vou aprofundar um pouquinho mais a parte B, né, eu dividi em 2 tópicos, podia até fazer o mesmo, é do mesmo tipo. Se um primogênito de um pai pudesse ter um direito ali, uma primazia, de ter, né, preferência de como seriam os rumos da família, todo o povo de Deus, todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, são como se fossem primogênitos. Porque nós estamos ligados ao unigênito Filho de Deus. Quem nos dá direito junto com Ele, não foi Moisés, não foi Jeremias, não foi Isaías, não foi Abraão, todos eles estão no mesmo trilho que a gente, foram alcançados pela graça de Deus. Eles sem nós não alcançaram em vida ainda nada, né? Enquanto viveram, eles só vão desfrutar da plenitude junto conosco. Nós temos direitos, nós temos condições de primogênitos na presença, na casa do Pai. Deus não tem filho de segunda categoria. Deus não tem filho menos amado. Deus não tem filho com menos direitos, e nem com mais. Todos temos direitos de primogênitos. Nós chegamos, nós adentramos, nós fazemos parte da assembleia dos primogênitos dos filhos de Deus. A igreja é a igreja dos primogênitos arrolados, é o que o texto diz, né? Nós somos da igreja dos primogênitos. Os primogênitos não existem, né? Todos são como se fossem primogênitos. A igreja, todos nós, somos pessoas, filhos amados, filhos especiais, filhos cuidados, filhos que herdam o legado, a herança, né? A boa vontade do Pai. E o texto diz, terceiro, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Tudo isso é bom demais, porque nós não temos nos achegado a uma religião simbólica,
que aponta para Deus, que vai revelar a Deus. O texto nos lembra que nós já temos nos achegado a Deus mesmo. O Deus que antes se tinha medo, será que eu vou me encontrar com Ele? Será que eu vou permanecer na presença dEle? Até Moisés tinha medo. Ao nos achegarmos a Ele, a gente vê que é um Deus de paz, que é um Deus de perdão, que é um Deus que traz alegria, que é um Deus de misericórdia, mesmo sendo Ele fogo consumidor. Nós temos nos achegado a Deus, e esse Deus, então, realmente, nós temos uma relação de filho para pai, aquele filho, né, que trata o pai com afeição, com carinho, que chama o pai de Abba, por isso que é primogênito, e o pai trata o filho como, esse é meu herdeiro, esse vai levar meu nome. Mas eu quero destacar aqui, além disso, que nós já temos acesso como a Deus. Esse chegar na presença de Deus, nós já temos hoje acesso como os santos glorificados o possuem. Eu gosto de um texto, Apocalipse, eu acho que é capítulo 5. Ou é 5 ou 6, acho que é quase certeza que é 5. Que o mundo está todo ruim, daqui a pouco tem uma imagem do céu, e aí diz que os santos, as almas dos crentes glorificados, vira para o Senhor e fala assim, Senhor, até quando? Até quando o mundo vai continuar assim mal? E aí, dali em diante, Deus fala, então, peraí que já vai. E aí tem um desfecho, né, um fim do mundo. O céu se enrola, acontece um monte de coisa. Isso mostra que a pessoa depois da morte já tem comunhão com o Senhor, já está, né, na presença de Deus. As almas dos santos estavam clamando para Jesus, Senhor, até quando? Eles estão lá, eles estão desfrutando da alegria eterna. Por isso, quando um crente morre, a gente realmente tem que dizer, ele está num lugar melhor do que nós. Não está no túmulo lá, somente esperando a ressurreição. Ele está esperando a ressurreição, né? E quando for de novo pessoa, homem, mulher completa, aí aquela comunhão vai ser na sua plenitude, né, na sua liberdade de existência. Mas os santos salvos que já estão na glória desfrutam de comunhão com o Senhor, por isso eles já têm a alegria da eternidade. É esperança cristã, bíblica. A gente morre e a gente já desfruta das alegrias eternas, né, do começo delas, e elas vão ser plenas quando os dois mundos se unirem, aí a gente for ressuscitado espiritualmente, Deus vier e fazer o encontro dos céus e a terra, o novo céus e a nova terra, e aí tudo vai ser perfeito, e aí, né, tudo vai ser completo, as promessas de Deus vão se realizar, e tudo mais. Mas olha o que o texto está dizendo. Nós já nos achegamos a Deus e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, ou seja, se a gente pode imaginar, os católicos imaginaram, né, os cristãos antigos sempre imaginaram, que quem está no céu tem um acesso especial ao Senhor. Ele está dizendo, você e eu, se você é a igreja do Senhor, também tem acesso especial ao Senhor. Você já pode entrar na presença de Deus hoje, você já pode realmente estar diante do Senhor hoje, você já pode clamar ao Senhor hoje, você já pode, né, interceder, né, junto ao Senhor hoje. Porque nós não nos encontramos com um símbolo de Deus, por Jesus Cristo nós adentramos o Santo dos Santos, Ele passou o véu, e nós não devemos, não podemos ficar somente aquém do véu, nós precisamos de fato ser o povo que se chegou a Deus. Deus é alguém conhecido dos crentes, Deus é alguém que se manifestou aos crentes, mas eu ainda não vi. Não precisa ver, Ele já se manifesta, um dia você vai ver,
com seus olhos, refeitos, glorificados no novo corpo. Aí você vai ver, você vai contemplar plenamente. Mas nos céus, aqueles que já têm essa comunhão, que já têm essa alegria, eles desfrutam dessa paz. Nós também temos acesso por meio de Jesus a chegar diante do trono e receber. O próprio autor de Hebreus gosta, eu gosto de pregar isso também, receber graça em tempo oportuno. Jesus rasgou o véu para a gente estar diante de Deus, para a gente se achegar a Deus. Nós precisamos ter conhecimento do Senhor, e não somente viver religião simbólica, e não somente viver coisas que apontam para o Senhor. Nós temos acesso ao Senhor, como se a gente estivesse no céu. Você vê como que é gloriosa a nossa condição de crente? A gente faz parte do mesmo povo, a gente se achegou àqueles que já estão nos céus. E porque a gente tem essa condição, nós podemos fazer revirar a terra. Lucas escreve isso em Atos, que eles estão colocando a terra de cabeça para baixo com o Evangelho, porque nós temos acesso a Deus, por causa de Jesus Cristo. A gente precisa, então, nos alegrar. A gente nunca está sozinho. É só clamar, é só buscar, é só crer, é só se humilhar, é só colocar sua fé e esperança em Jesus. Quando a situação estiver difícil, você pode fechar no teu quarto, a tua porta lá e clamar o nome do Senhor, que Ele vem, Ele se revela, Ele te dá a oportunidade de se encontrar com Ele. A gente não está perdido, mas a gente já está salvo em Cristo Jesus. E por fim, para acabar, verso 24, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Então o texto diz: nós somos povo de Deus, como todos que vão viver Nova Jerusalém, porque a gente já é habitante da Nova Jerusalém. Nós temos os mesmos direitos de filhos primogênitos de Deus, como os melhores crentes de qualquer época. Nós temos acesso a Deus como os santos já glorificados possuem, e nós temos Jesus, cujo sangue clama a justiça de Deus, só que em nosso favor. Ele diz: nós nos achegamos a Jesus, nós nos achegamos ao Filho. E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala do sangue de Jesus, que clama melhor do que o sangue de Abel. Lembra lá Caim e Abel? Quando Caim matou Abel, Deus vai depois a Caim e fala: Caim, cadê o Abel? Eu lá que tenho que cuidar da vida de Abel. Caim, o sangue dele está clamando por justiça na terra. Só que é o que ele diz: nós não nos achegamos a qualquer um. Aquele que nos leva até Deus e que traz Deus até nós é Jesus, cujo sangue clama melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava diante de Deus, a terra clamava: é preciso fazer justiça, Senhor. A injustiça entrou na terra, um irmão matou outro irmão por besteira. Não dá para deixar isso impune, não dá para não fazer nada, a terra vai virar o caos. E Deus tinha que fazer alguma coisa com Caim, mandou ele para outro lugar. Mas o que o texto está querendo dizer é que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, clama melhor do que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel falava: é preciso fazer justiça, é preciso punir, é preciso condenar, o sangue de Jesus clama o tempo todo diante do Pai, da terra para os céus: é preciso fazer justiça, Deus, é preciso que essa pessoa seja perdoada, é preciso que ela seja amada, é preciso que ela seja reconciliada. O sangue de Jesus marca, é um memorial, grita diante do Senhor: eu morri para ele ser salvo, eu morri para ele ter alegria, eu morri para ele ter paz, eu morri para ele ser filho de Deus, eu morri para ele viver.
Às vezes a gente se sente derrotado, a gente se sente mal, mas esse texto nos lembra: o sangue de Jesus vai sempre fazer com que Deus se lembre de nós com misericórdia. É só crer, é só confiar, é só nos achegar a Jesus. Já teve o preço pago, a gente não precisa ficar se sentindo, condenado, a gente precisa achar que tem que ser punido, a gente não precisa se sentir debaixo de maldição. O sangue de Jesus clama o tempo todo, dizendo: é meu, está consumado, me pertence, foi pago. E nada pode clamar mais do que o clamo do que o sangue de Jesus. Diante do Senhor, a morte de Jesus sempre vai estar antes de nós. Quando a gente procura entrar na presença de Deus, antes de qualquer coisa, Deus não vai olhar para os nossos pecados. A gente coloca a nossa fé e esperança em Jesus, vai olhar para o sangue de Jesus e o Senhor vai ter um memorial diante dele: está pago, é puro, foi aceito, nada pode te roubar da presença do Senhor. Ele é meu, ela é minha. O sangue clama, está lá diante do Senhor, o sangue está clamando. Você pode voltar para Cristo, ou você pode se achegar a Cristo agora, porque o sangue de Jesus está o tempo todo lembrando, se é que Deus precisa, mas é imagem para a gente, eu morri por ele, eu morri por ela não precisa continuar debaixo de escravidão, de maldição, de tristeza. Eu reservei um lugar para ela ser primogênita, eu reservei um lugar para ela se achegar a Deus, eu reservei lugar para ela estar na Jerusalém celestial. É só crer, é só confessar, é só não virar as costas. Aqueles judeus crentes estavam querendo abandonar isso, dizer: não, eu vou voltar para os rituais, não, eu vou voltar a estudar a Torá, eu vou voltar a viver a fé antiga que eu vivia. Quem sabe um dia eu vou experimentar lá na glória, quem sabe até depois da morte, a bondade de Deus. Mas o autor de Hebreus está nos lembrando: não, você se achegou a Jesus, você se achegou a Deus, você se achegou para ser filho, você se achegou para ser herdeiro. Não abra mão disso, não deixe com que nada te roube a alegria, a paz, a motivação. Então, sim, fortaleça os joelhos cambaleantes, sim, renove a tua paz, renove o teu ânimo. O Deus que começou a fazer a obra, ainda que nós às vezes precisamos passar por correções, por provações, Ele vai fazer completar. Prossiga para o alvo, olhe para Jesus, considere aquele que morreu, que suportou a vergonha, que suportou a cruz, para você poder ser tudo isso, para você poder desfrutar dessas grandes bênçãos. Então se alegre, então não deixa nada roubar a paz que existe em Cristo, não deixa nada te privar de poder se chegar diante de Deus, de poder viver na comunhão com o Senhor. Jesus, por meio do seu sangue, nos comprou, e nunca a gente vai ficar esquecido de Deus, por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus. E por isso a gente pode então crer, confiando em Jesus Cristo, que nós somos o verdadeiro povo de Deus. Nós somos o povo que se achegou não somente a uma aliança que tinha prazo de validade, mas nós, conclusão do texto é, retendo um reino, estando num reino inabalável, retenhamos a graça. E aí tem um alerta: não abandone isso não.
Porque se aqueles lá que tinham tudo aquilo lá, já tendo muito menos que isso, já se perderam, já tiveram que ser reprovados, quanto mais nós, a quem o Filho tem falado nesses dias, quantos mais nós que temos acesso pessoal, direto com Deus, quantos mais nós que já nos foi comprado um lugar na Nova Jerusalém, quanto mais nós que já somos lavados, redimidos, se a gente não der ouvidos à voz do Senhor, o texto fala, não faz isso não, toma cuidado, porque Deus é bondoso, mas Ele continua também sendo fogo consumidor. Não despreza o Senhor não, não despreza a presença de Deus não, não despreza a herança de Deus não, desfruta, se alegra, não troque a bênção, a alegria dessas coisas por um prato de lentilhas, como Esaú. O texto fala isso um pouquinho antes, não seja depravado, não seja ímpio, de não se alegrar mais com as gloriosas bênçãos do Senhor, do que com coisas que são deste mundo, que são frágeis, que são limitadas. Se alegre no Senhor. Amém? Você pode fechar seus olhos, vamos ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque diante do Senhor, pedindo, expressando na verdade em oração, como está teu coração? Como está a tua motivação nesse momento da vida? Nesse momento da tua caminhada? Você está sendo marcado por essa alegria de saber que você se achegou ao Monte Sião, à nova aliança, a Jesus, ao próprio Deus, ao povo de Deus, aos filhos escolhidos, preciosos de Deus. Isso tem motivado teu coração? Ou você se deixou se desviar e está olhando para alguma coisa, está perdido, você deixou com que alguma coisa tirar seu foco, você está buscando algum tipo de experiência espiritual diferente, ou está buscando no mundo, pior, está retrocedendo, a buscar no pecado, ou quem sabe alguém nem se achegou ainda a Jesus, só ouviu falar. O Senhor está nos convidando, levanta, sai daí, porque Ele tem coisa melhor para nós. É só crer no Senhor Jesus, é só se abrir. Deus não vai te fulminar. Ele quer que você se achegue a essa realidade de alegria, de paz, de perdão, de transformação, de santificação. Ele não quer te consumir como fogo consumidor. Mas quem despreza, perece, porque Ele é Deus, e a gente só vai se alegrar se a gente se achegar ao Senhor, se a gente não voltar as costas para Deus, e Ele quer nos atrair pelo sangue de Jesus, à presença dEle, a essa realidade de alegria e de paz. Então, se alguma coisa te afasta da presença de Deus, deixa essa coisa aí, e vem pela fé até Jesus, e clama pelo sangue de Jesus, e recebe o abraço de Deus, que te chama de filho, e renova a tua vida, e fortalece seu ânimo, e deixa o Senhor te levantar, te animar, porque foi para isso que Ele enviou o Filho dEle, para que você fosse povo exclusivo, cuidado, e não ficasse desanimado, desencorajado, debilitado. Se coloca diante do Senhor. Pai, nós somos expressão do Teu povo aqui reunidos, ó Deus. E o Senhor conhece as nossas vidas, ó Pai, e conhecendo-nos, antes de todas as coisas, ó Deus, o Senhor entregou, destinou o Teu Filho, para que por Ele nós pudéssemos ter vida, para que por Ele nós vivêssemos essas heranças gloriosas que já são realidades para todos nós que cremos no nome dEle, Senhor, e que se consumarão no tempo que o Senhor tem reservado no dia do Senhor, para que possamos viver eternamente com tudo, Senhor Deus, restaurado.
mas, Senhor Deus, às vezes nós nos pegamos, ó Pai, sem a percepção, sem a comunhão, sem, Senhor Deus, o desfrutar dessa realidade espiritual gloriosa, celestial, que é dada aos teus filhos, ó Deus. E por isso nós pedimos, ó Pai, se for ó Senhor Deus, a realidade de qualquer um de nós, por causa de Jesus Cristo, por esse sangue que clama, Senhor Deus, muito mais alto que qualquer outro sangue, seja de animal ou até de ser humano, de Abel, que clamava pela tua justiça, clamava, Senhor Deus, para que o Senhor consertasse as coisas, ó Deus. Senhor, conserta mediante o sangue de Jesus, nos dando acesso à tua presença, conserta, Senhor Deus, gerando arrependimento nos nossos corações, conserta nos santificando, conserta renovando o nosso ânimo, nossa paz, conserta, Senhor Deus, nos fazendo olhar para as coisas do alto, Senhor Deus, onde o Senhor está sentado, e nos perceber como um dos filhos que já estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus e vivendo, Senhor Deus, nessa condição, ainda que aqui ainda tenhamos que passar por muitas e diversas provações, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, renova as nossas vidas, ó Deus, opera com tua graça, traz renovação do ânimo, da fé, da motivação, nos faz povo que celebra a alegria da tua salvação, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E seja glorificado, Senhor, ó Pai, ó Senhor, ó Deus, louvado, porque nós agradecemos tão grandes bênçãos que o Senhor derrama sobre todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, e sabendo que essa porta está aberta, Senhor, nos ajuda a testemunhar a bondade, a misericórdia do Senhor, a celebrar essa salvação, a viver de maneira, Senhor Deus, que isso se reflita, ó Senhor Deus, de maneira gloriosa como é, Senhor, para que o teu nome seja conhecido, para que a tua justiça seja proclamada, para que o ano aceitável do Senhor, ó Deus, seja anunciado, e pessoas que estão ainda, Senhor Deus, cativas pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo, possam conhecer a verdadeira alegria que somente há mediante o sangue de Jesus que foi derramado, mediante a fé no nome e na obra que Ele fez em nosso favor, ó Pai. Opera essa fé, opera essa obra, Senhor Deus, em nossas vidas, dá-nos do Espírito Santo, Senhor a Deus, para que, Senhor a Deus, nós sejamos conduzidos por Ti, Senhor, e tendo acesso ao Teu trono de graça, nós possamos, ó Deus, desfrutar de comunhão, de intimidade, de paz, de alegria, de reverência, de santidade diante do Senhor, ó Deus, e assim fazer diferença, e assim testemunhar a diferença que o Senhor faz em nossas vidas, neste mundo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a que nós oramos. Amém, Senhor.